pela santidade. Repita comigo: vencendo a serpente pela santidade. Então, quando começou a ouvir, eu falei: Senhor, é a confirmação da tua palavra, porque eu vou falar de santidade. E para falar de santidade, eu preciso falar de pecado e preciso falar da serpente. Quem é a serpente? O diabo, né? O diabo, ele é a serpente. Foi a serpente lá no Éden e enganou Eva. Então, o diabo é a própria serpente, né? A serpente, o diabo entrou na serpente e induziu Eva ao pecado. Então, eu quero convidar você, antes de você ler a palavra, eu quero dizer para você que essa ministração que eu vou estar passando nesta noite para a igreja são palavras de um homem de Deus, o nosso líder espiritual, o apóstolo René Terranova. Essa ministração ela nasceu no coração do apóstolo René Terranova. É um livro Honra, o nome do livro é Honra, a espada que degola a serpente. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema, apenas de um capítulo desse livro. Eu retirei essa pequena ministração. Os irmãos, não se preocupem, porque eu não vou fazer muito prolongado. Amém? Amém? Amém. Não vai ser prolongado, eu vou tentar ser breve, né? Porque às vezes eu também sou discípula, né? Do apóstolo e da apóstola, porque eles são bem sucintos, não é? Amém? Amém? Eles são bem sucintos. Mas eu quero dizer para você, igreja, que nós temos uma fonte riquíssima, que é a palavra de Deus, e temos um grande homem de Deus, o René Terranova, um homem que escreve livros de uma profundidade tremenda na palavra de Deus. Ele esmiuça a palavra de Deus em cada livro que ele escreve. Então eu já li neste ano acho que estou no 4º livro. Um foi da Marita Terranova, que é a esposa do pastor René Terranova. Ela é apóstola, também era apóstola Marita Terranova. Eu li também o livro dela, tremendo, que fala sobre pérolas. Eu ministrei em 2 igrejas o tema deste livro. Eu peguei 2 capítulos e preparei 2 ministrações lá em Planejamento do Goiás, na igreja da pastora Vera e na igreja do pastor Júnior. Então, eu estou ouvindo da palavra do Senhor, mas eu estou buscando de um homem de Deus que se dispôs em tempo, em graça, em missão e buscou o Senhor para escrever um livro. Quando você lê um livro do apóstolo René Terranova, você começa a abrir a sua mente para entender as artimanhas do inimigo de nossas almas. É tremenda a literatura que esse homem escreve. Quem ainda não leu, comece a descobrir segredos, porque eu já estou com 3 lá para ler. 3. Eu já li aproximadamente 4, tenho 3 lá, né? Já estou na metade de 1. E quem quer crescer com o Senhor precisa ler, orar e jejuar. Se você só jejuar, você está faltando a leitura e a oração. Então nós precisamos ter um equilíbrio na busca do Senhor: ler, orar e jejuar. E essa aqui é a arma que vence a serpente. Amém? Então você vai poder abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 16. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 1, de 13 ao 16. Amém? Antes que você leia essa palavra, eu quero orar. Orar para que o Senhor traga entendimento à nossa mente e que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus, nesta hora estamos, Senhor, a buscar a Tua presença, a ler a Tua palavra. E eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer o entendimento à nossa mente. Que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, que nós precisamos nos santificar na Tua presença, Senhor, dia após dia. É a nossa oração desta noite, para que Teu Espírito encontre, Senhor, em nosso coração o espaço, Senhor, para que nós possamos ser fortalecidos por esta palavra que vai ser ministrada agora, Senhor. Eu te peço a unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podemos ler então. Diz assim: portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrio,
Fale comigo, sede sóbrio. Vocês encontraram a palavra? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 13 ao 16. Amém? Amém. Então vai de novo, sede sóbrio. E esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências. Fale comigo essa palavra tão difícil. Não vos conformeis com as concupiscências. Repita essa palavra, concupiscências. Nós vamos saber depois o que significa essa palavra. Que antes tinhais na vossa ignorância. Que antes tinhais na vossa ignorância. Seguindo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Fale comigo. Sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Repita a palavra, procedimento. Seguindo. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Agora eu quero retornar ao título, vencendo a serpente pela santidade. Repita comigo, vencendo a serpente pela santidade. Então nós vamos vencer a serpente sendo santos. No lugar santo, separado. É onde eu quero estar e onde eu devo estar. Então diz assim, nesse versículo que tem a palavra que fala sobre sóbrio. Então uma pessoa sóbria é uma pessoa simples, suave e marcada por seriedade, prudência e autocontrole. Olha que interessante, uma pessoa sóbria é uma pessoa simples. Isso são alguns dos significados. É uma pessoa suave, é uma pessoa marcada por seriedade, prudência e autocontrole. Repita comigo, uma pessoa marcada por seriedade, prudência e autocontrole. Agora essa palavrinha difícil, fale aí essa palavrinha difícil, aquela bem grandona. Essa palavra tem um significado tremendo. Concupiscência significa inclinação para gozar bens terrestres, particularmente os prazeres carnais. Então a concupiscência são os prazeres da carne, que a nossa guerra a cada instante é contra a nossa própria carne. Também significa ganância. Isso são alguns dos significados. Lascívia, vício da própria carne que se opõe a Deus. E também você pode anotar Gálatas 5, de 15 a 16, que vai falar muito sobre isso. Também é cativeiro, canal satânico, coisas imundas da carne que faz o pecado reinar sobre nós. Então a concupiscência leva você para a carnalidade, tudo que é contra Deus. E agora vamos ver o significado da palavra. Eu já falei da palavra sóbrio, já, né? Concupiscência. Agora eu quero falar da palavra honra, porque eu vou falar sobre isso. Honra é dignidade, prestígio, e ela não pode ser protegida por outra pessoa senão por você. Ninguém pode honrar você senão você mesmo. A sua dignidade ninguém pode guardar, somente você. Então fale comigo. Eu sou responsável pela minha dignidade. Eu sou guardião ou guardiã. Guardião ou guardiã da minha dignidade. Então olha que interessante. Ninguém pode ser digno por você. Só você pode ser digno, pode ser santo. Porque só você pode guardar a sua própria pessoa. Você em Deus e Deus em você. Amém? Estão me entendendo até agora? Então repita: eu sou responsável pela minha dignidade, pela minha honra. Ninguém pode guardar a minha dignidade por mim. Por isso, eu preciso ser santo. A mulher fale santa, por favor. Amém? Agora eu quero também falar da palavra código. Código,
comigo, código. Sempre que ouvimos falar, a gente ouve muito falar do Código Penal. Código Penal, Código Penal. O que é código? Código é uma coleção de leis. E essa palavra aqui tem uma coleção de leis. Então, código. Código é uma coleção de leis, de regras ou preceitos. Então, essa aqui é a palavra do Senhor e ela tem uma coleção de preceitos para dirigir a nossa vida, para que nós possamos guardar a nossa dignidade. É aqui que eu vou buscar o entendimento, o conhecimento para ser guardião da minha dignidade, porque ninguém pode guardar a sua alma senão você. Amém? Estão me entendendo até agora? Então o segredo para destruir a serpente é a santidade, vencendo a serpente pela santidade. Qual é o tema? Vencendo a serpente pela santidade. A serpente é o próprio inimigo de Deus. Então todo líder, todo líder santo vence a serpente. Todo líder santo vence a serpente, pois uma das formas de vencê-la é através da santidade. Em Hebreus, no capítulo 12, versículos 14 ao 16, fala sobre a história de um homem chamado Esaú. Fale comigo, Esaú. Todos nós sabemos que Esaú vendeu o direito da sua primogenitura. Ele vendeu um direito adquirido de Deus. Ele vendeu apenas por um prato de lentilha. Então ele foi devasso e ele desonrou a Deus. Alguém, se não Esaú, poderia guardar essa dignidade com Deus? Ninguém, porque isso era exclusivamente dele. Mas ele vendeu a sua dignidade de ser filho primogênito, filho da promessa, o que tinha a promessa de Deus. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E depois não teve como recorrer a isso. Não teve mais perdão, não teve como reaver o que havia perdido. Muitas vezes nós perdemos coisas que não temos como reconquistar. Por isso precisamos vigiar, guardar a nossa dignidade. Só eu, em Deus, posso guardar a minha honra. Se você é santo, afasta a serpente do seu caminho. Quem é a serpente? O diabo. Ele enganou Eva lá no Éden. O nosso alvo como cristão é vencer a serpente, é fazer de tudo para que Deus nos livre de ter um encontro com ela. Olha, quem teve um encontro com a serpente? Eva, lá no jardim do Éden. Então olha que interessante, essas palavras que eu estou relatando aqui são palavras do nosso apóstolo, do nosso líder espiritual, Renê Terra Nova. Eu tirei essa palavra deste livro, A Espada que Degola a Serpente. Não, honra a espada que degola a serpente. Então ele diz assim: o nosso alvo como cristão é vencer a serpente, é fazer de tudo para que Deus nos livre de ter um encontro com ela. Que quando Eva teve um encontro com a serpente, Eva caiu. Então lutemos para que nós não encontremos com ela, para que o anjo do Senhor esteja sempre nos guardando, nos protegendo. No livro de Isaías 27:1 diz assim: naquele dia o Senhor castigará com dura espada a serpente, a serpente e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então Deus, a fúria de Deus é tão grande contra este inimigo, porque a serpente, ela é tortuosa, e um dia ela vai ser destruída pelo Senhor, naquele grande dia. Então aqui diz: a santidade enfraquece
a atuação da serpente em nossas vidas e ministério. Olha, o que vai enfraquecer a ação do inimigo na sua vida é a santidade. Quanto mais você se santificar, menos poder terá o inimigo de atacar a sua vida. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Quem tem intimidade com Deus, afasta a serpente do seu caminho. Olha só, quem tem intimidade com Deus, afasta a serpente do seu caminho. Então vai ser difícil você ter um encontro com a serpente, porque você está o tempo inteiro em contato com Deus. Santidade é uma decisão. Fale comigo, santidade é uma decisão. Uma decisão, repita, uma decisão para honrar a Deus. Olha que interessante. Como que eu posso honrar a Deus? Sendo santo, sendo santa. A santidade é uma forma de honrar a Deus. Só que ninguém pode ser santo por mim, porque a minha divindade, eu sou responsável por ela. A minha santidade, eu sou responsável por ela. Estão entendendo? Amém, irmãos? Glória a Deus. No livro de Levítico 20, versículo 7, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Olha só, é a ordem do Senhor que nós devemos nos santificar e ser santo. Então eu preciso continuar sendo santo. Ser santo é entender o princípio da honra. Então ser santo é entender um dos princípios, apenas um, desse grande código que é a palavra de Deus, que tem tantos preceitos. Ser santo é um princípio, apenas um dos princípios para honrar a Deus. E quando eu falo em santidade, aí vem um monte, de pensamentos. Mas para ser santo, eu não devo pecar, eu devo andar no caminho. Então eu preciso ter essa decisão de ser santo. Santidade é uma decisão para todos que querem honrar a Deus. Fale comigo, santidade é uma decisão para todo aquele que quer honrar a Deus. Então fale comigo, eu quero, Senhor, te honrar. Já entenderam como é que honra a Deus? Um dos princípios, santidade. Eu vou falar só sobre santidade. Amém? Um líder de honra que vive em santidade vive no mundo. Um líder de honra que vive em santidade vive no mundo, porém separado para Deus. Ou seja, está no mundo, mas vive no mundo de Deus. Olha, eu achei isso incrível. Um líder santo está no mundo. Nós estamos aqui no mundo e somos separados, porque vivemos em um mundo de Deus, porque estamos buscando viver o caráter de Deus nesse mundo corrompido. Então, a santidade é uma decisão. Eu decidi não pecar. Eu decidi viver para Deus. É fácil? Não. Mas é possível, porque Deus é Deus do impossível. No livro de Apocalipse 22, 11. Só um minutinho. Isso aqui é tão delicado, complicado, né? Tão chique. Cuidado, senão eu nem acerto o local. Amém. Apocalipse 22 fala, 22, 11. Fala do injusto, que é aquele que é injusto, que pratique mais injustiça, que o sujo se suje mais, que o justo faça mais justiça, mas que o santo se santifique mais. Então a ordem de Deus é que nos santifiquemos mais. Honrar a Deus através de uma vida de santidade é uma forma de trabalhar para o reino, pois temos um testemunho irrepreensível que torna a palavra de Deus verdadeira e concreta. Eu achei isso aqui tremendo. Honrar a Deus com a santidade
com vida santa é também trabalhar em favor do reino. Às vezes você não fala nada, mas se a pessoa olha, né? O meu líder é uma bênção, o meu líder é santo, ele é um homem de Deus. Olha, eu até quero dar um testemunho de algo que eu ouvi sobre a minha pessoa, que eu fiquei sem nada, Jesus, mas essa pessoa quis testemunhar de mim. Uma pessoa muito querida minha disse que estava no hospital, fez uma cirurgia,